Oi, eu sou a Fabi e como eu já venho falando aqui no canal sobre planejamento financeiro e como viemos parar em Évora, hoje eu trouxe a mente brilhante por trás de todo esse planejamento. E hoje nós vamos falar como é que a gente veio parar exatamente aqui em Portugal e ainda mais em Évora. E para quem não conhece, esse é o meu marido. Finalmente eu consegui gravar alguns vídeos, inclusive essa semana com ele. Não sei qual a sequência que eu vou colocar, mas para quem não conhece, a gente apresenta agora meu fofinho, meu lindo. Esse é O Bruno. E nós vamos começar agora então o nosso vídeo. Bora! E se gosta dos nossos conteúdos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Criar conteúdo para YouTube é algo bem complicado, então dá essa forcinha pra gente. Críticas, elogios e sugestões, já sabe, deixa nos comentários. Então agora a gente vai para antes do começo, não é isso? Sim. Então isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, Pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. Como é que foi? Bom, eu já sei, óbvio que eu já sei. Vai ser um pouco engraçado até fazer essa meio que entrevista, entre aspas, com ele, porque eu já sei de toda a história. Mas eu vou fazer com que vocês entendam, né? Lógico. Então, como é que começou todo esse planejamento? Quando foi? E o porquê? Que a grande maioria das pessoas já sabe, mas pronto. Quem não assistiu, a gente fala de novo. Aí vai ser engraçado também. Tem que falar isso pra você, né? Exato. Já conversei com você, conversamos 1 milhão de vezes A sobre gente já esse sabe de assunto. trás pra frente de tudo, mas... Bem, vamos lá. O projeto inicial já deve ter uns 10 anos, de 8 a 10 anos. mais ou menos. A gente tinha, eu tinha necessidade inicialmente de morar um período num país de língua inglesa para aprimorar o inglês. Por conta de carreira, trabalho, essas coisas do dia a dia, né, normal. E com o passar dos anos, a gente ficou definindo, né, quais países a gente ia morar, né, qual seria a viabilidade desse projeto, enfim, moeda, custo de vida, cultura, clima. A princípio, eu tinha definido 3 países, né, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Mas a Austrália ela cortou logo no início. Deus me livre, não, nem pensar. Ela- Os bichos de lá são gigantes e eu tenho pânico de bicho, então tem aqueles medo de, morcegos de 2 metros, tem medo de mosca. Imagina um morcego. nem pensar. Fora de questão, esse daí não. Enfim, e aí a Nova Zelândia, também o custo não era muito diferente do Canadá na época, mas era do outro lado do planeta, né? E aí tinha família, tinha essa coisa toda, e acabou sendo descartado também, e a gente acabou tendo o Canadá como referência para o primeiro passo do projeto. Sim, Então sim. acho que surgiu daí, inicialmente a ideia era passar um período fora somente, por conta do inglês, né? Acho que o Sim, primeiro passo foi sim, esse. sim. Esse foi o antes do começo, Sim. eu acho. E por que dentro dos seus planos nunca entrou Europa? Porque afinal de contas aqui na Europa também tem países de língua inglesa. É verdade. Na verdade, de uma forma até muito, né, primária, eu nunca pensei no custo de vida europeu. Sempre me pareceu algo irreal, né, para aquilo que a gente vivia. Na verdade, era puro achismo, não tinha pesquisa com relação a isso, eu nunca tinha me aprofundado em nada. Então, eu tinha mais ou menos aqueles países que os brasileiros costumavam migrar para fazer intercâmbios e tudo mais, né? A Inglaterra, a Irlanda, por exemplo, não sei porquê, eram sempre fora de questão, né? Tinha o euro, a diferença do euro, por exemplo, para o dólar canadense é muito grande, a diferença de um para o outro. Sim, é verdade. Né? Então, a gente ficava com essa ideia de que o custo aqui na Europa seria muito alto e a gente não tinha uma condição financeira que sobrasse dinheiro, não era uma coisa confortável de fazer contas e vir no mês seguinte. A partir desse primeiro momento,
tínhamos anos de planejamento Sim. para saber Assim quanto, como foi, né? quanto de dinheiro a gente precisava vir para vir de uma forma segura e legal. Sim. Né? Esses foram 2 pontos que a gente nunca abriu mão. Verdade, verdade. E a partir de qual momento que surgiu a ideia de vir para Portugal, mais especificamente? Nossa, foram muitos anos depois. Né? A gente já tinha contratado uma consultoria Para o Canadá. Para o Canadá. Sim. Já tínhamos pago, inclusive, né, um valor já que para a gente fazia diferença, não era, era não, dinheiro. Não era baratinho, não. Para a gente considerável, para dentro do planejamento. E já em 2017, a minha cunhada, né, que ela nem usava muito rede social, nem a gente usava muito rede social, ela me marcou numa publicação sobre Portugal, que por incrível que pareça, não me perguntem por quê, nunca tinha passado no meu planejamento. E olha que assim, a gente tem muitos laços com a cultura portuguesa, eu principalmente, eu torço para uma equipe no Brasil de colônia portuguesa, né? Então assim, eu ia sempre ao estádio, a cultura da minha equipe ela é totalmente entrelaçada com a cultura portuguesa em muitos aspectos, então sinceramente eu não sei por que Portugal nunca passou pela minha cabeça, e mais, eu estudei numa universidade do grupo lusófono, então, que também era de gestão portuguesa. Eu tinha muitos elementos que me traziam para cá, e não sei porquê, com essa ideia de que, não, a Europa é muito caro, não passava pela minha cabeça. Inclusive a partir da sua universidade, a partir do post dela, né? E da universidade que você fazia lá no Brasil, foi que você se inscreveu para uma universidade aqui em Lisboa. Foi em Lisboa, foi. Na verdade, aí a gente começou o planejamento financeiro muito rápido. Começamos muitas pesquisas. A gente já tinha uma quantia guardada, de dinheiro. né? A gente já estava guardando dinheiro há uns 3 anos. 3 ou 4 anos. Por aí já era bem avançado o projeto, mas ainda era Projeto Canadá. Sim. Né? E o mais curioso foi que quando a gente entrou no CEF, a parte de consulado e tudo, e vimos os custos, quanto a gente precisava por titular, por cônjuge, dependente, a gente viu totalmente possível, lembra? A gente já tinha uma reserva para pouco mais de um ano, né, dentro daquilo que era legal. Sim, que eles pediam, né? E a gente ainda tinha mais algumas coisas para vender, e tinha os carros, e tinha... Falei, bom, dá para ficar até 1 ano e meio, assim, no pior das hipóteses, no pior cenário, sem ninguém trabalhar, né? A gente consegue ficar 1 ano e meio. É lógico que uma vida bem minimalista, que já era como a gente vivia no Brasil, né? Sim. A gente nunca foi de esbanjar. Não. Enfim, nem podia, nem tinha essa condição. Então, acho que foi assim, né, que a gente pensou aqui em Portugal. E aí eu me inscrevi em 2 universidades, uma em Lisboa e aqui a Universidade de Évora, né, e ficamos aguardando a decisão, né, para o mestrado, a seleção lá do processo das 2. Recebi o ok das 2, né, da Universidade de Lisboa e da Universidade daqui. Só que a Universidade de Lisboa demorou bastante, né? A gente ainda tentava ligar para eles, né, e a gente não conseguia. O processo foi muito, muito lento. Foi lento. Muito Até a lento. consultora, a gente contratou uma consultoria para vir para cá. E ela, na época, ela ligava para a gente, né? Ligava para o consulado, porque ela morava aqui e era mais barato para ela ligar daqui. Sem dúvida. E ainda assim, a gente não conseguia. Sempre liga amanhã. A gente não conseguia o feedback. E logo depois disso... E nisso se passou quanto tempo, você lembra? Foram uns quase um mês, mais de 20 dias. Sim, eu lembro que passou mais de 20 um dias, período com assim certeza. que foi mais ou menos quase um mês mesmo. E a Universidade de Évora, ela tinha um prazo para dar o ok dela. E assim, ela deu exatamente dentro do prazo dela, ela deu o ok. É porque eram prazos diferentes. Lembra? A Universidade lá de Lisboa era quase um mês antes. E a de Évora já era em agosto. Sim. Como o ano letivo começava em setembro, Sim. quanto mais cedo a gente desse a entrada no visto, mais cedo eu chegava aqui para não perder muito, né? Sim. Dos estudos e tal. E aí, se não me engano, foi agosto ou final de agosto que a Universidade de Évora deu o ok. E aí aqui foi muito rápido. Eles nos atenderam muito rápido,
né? Responderam, acho que com 3 dias você já estava com a sua carta de aceite Com a já. carta de aceite, eles Com mandaram 3 tudo muito dias. rápido. 3 dias, foi muito rápido. A muito Marta rápido. foi muito solícita na época. Sim. Ela respondia os e-mails quase que imediatamente. Verdade. Foi incrível. Foi E aí mesmo. ela começou o medo de morar no interior. Foi. Ficava em pânico. Ai meu Deus, interior. Ela achava que interior era uma casa a cada 5 Porque quilômetros. assim, eu tava pensando muito a respeito disso, que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre o medo que eu tinha do interior. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu ia para a fazenda dos meus tios, que era no interior. Só que lá era uma fazenda e era exatamente assim, era uma casa tipo muito, muito, muito longe tinha uma casa. Depois muito, muito, muito longe tinha outra casa. A gente visitava essas pessoas dessas casas. Então assim, o meu medo era que fosse assim. Interior pra ela era isso. Eu achava que era assim, eu achava que era uma casa aqui, outra casa lá longe, e aí eu tinha um verdadeiro pânico, né? Não. E nisso a gente já estava pesquisando sobre Évora, já mostrava Sim. para ela as casas, a cidade, Sim. toda a estrutura que a cidade tinha, e ela Não ainda tinha assim... nada a ver com o que eu E ela ainda eu assim pensava, mas tinha ainda esse- assim eu tinha medo. ela tinha receio de chegar aqui. E até Morar no meio do eu mato. acho que até o medo também era com questão da adaptação. Se eu ia me adaptar num lugar tão calmo, porque no Brasil era aquela agitação toda que a gente vivia, né? O dia a dia ali era aquela correria, e eu não sabia se eu ia conseguir me adaptar no interior, sabe? Então era esse medo também que eu tinha. Mas no final das contas não era nada disso. Tinha nada a ver. É verdade. E assim, o que impulsionou a gente, em definitivo, né, foi uma tragédia que aconteceu lá na rua, a 2 foi. ruas, né, da nossa casa, na verdade, sei lá, 500 metros, menos de 1 quilômetro da nossa casa, né, foi uma coisa terrível com uma criança, e aí a partir daí a gente não, né, nesse dia eu cheguei, isso foi num domingo à noite, a gente até então não sabia. Na segunda eu cheguei em casa, contei para ela e ela falou assim, a gente vai esperar o que mais? E a gente vê a violência se aproximando Não. todos os dias. A gente já tinha todos aqueles procedimentos de segurança com as crianças nos carros, já tinha todas as restrições que a gente fazia. Todo um cuidado, né? De não sair à noite. E quando saía tinha o horário certo para voltar para casa. Quando chegava, abria o portão, tinha que soltar o cachorro. A gente sempre teve cães grandes, né? Então tinha que soltar o cachorro para poder ficar no portão esperando a gente colocar o carro na garagem. Era tudo muito, muito controlado, né? E era muito ruim, né? Viver assim é péssimo. É terrível. Né? A gente conta aqui para algumas pessoas. Assim, a gente entende o porquê que vocês não entendem. Né? Até a gente vê até alguns comentários, alguns vídeos que falam o brasileiro tem uma coisa com o telemóvel. Não é com o telemóvel em si, não. É com qualquer adorno, com qualquer coisa que possa tirar a sua vida. Você está andando com um fio, você está andando com um bracelete, isso não dá. É impossível, infelizmente. É muito difícil. Então, aí a partir desse acontecimento terrível, né, a gente já estava nesse processo de pesquisar sobre Portugal e aí pronto. A gente intensificou, né? Não pensamos 2 vezes. Acabamos o cálculo de vendendo tudo quanto dava e pronto. Foi, né? Foi assim. E aí no início, né, quando a gente estava com tudo certinho, quando ele estava com a carta de aceite, aí veio o processo de como vai ser a vinda, né, no caso. E aí foi que você veio sozinho. Sim. Também tudo muito estruturado, Sim. né? Assim, vale reforçar toda hora. Sim. A gente não tinha muita grana. A gente cumpria todos os requisitos, mas não sobrava. Assim, a gente tinha que dar os passos ali certinhos, tudo muito, muito certinho. Não podia errar. Então a gente fez nessa condição. Aí eu vim primeiro, né? Até porque eu precisava vir primeiro por conta da universidade, e o processo de visto, essa coisa toda, ainda atrasou 3 meses. Foi. Né? As aulas começaram em setembro, eu cheguei aqui já... Dezembro. No começo de dezembro, quer dizer, eu já tinha perdido praticamente as cadeiras. E assim, até as pessoas falavam, mas daria tempo de recuperar. Não dava tempo de recuperar. Por quê? Porque eu vim para procurar casa, matricular as crianças na escola, e tinha todo esse processo ainda de preparar o terreno para quando eles chegassem. Né? Enfim, foi corrido, foi maravilhoso.
Mas foi uma experiência que eu acho que a gente iria fazer tudo É, novamente, todas se tivesse que as vezes, fazer. é. Vocês ficaram 52 dias no Foi. Brasil. A gente ficou Foi. 52 dias separados. Foi. Eu tinha um contador, te mostrei já, Sim. no Excel. Eu tinha um contador no Excel que mostrava. E o quantos dias Breninho faltavam. tinha um calendário que ele ficava marcando. O Breninho é nosso filho mais novo, se vocês não sabem. Já viram? Tem Sim, vídeo tem dele vídeo, no inclusive, canal. dele. E ele ficava marcando lá quantos dias iam passando. Ele era pequenininho na época, tinha 7 aninhos, né? 7. Tinha 7 anos. Exato. Foi assim, foi um período, esse período da distância, né? Lógico que é sofrido, né? Complicado. Ele tá aqui sozinho, não conhece ninguém, imagina. Mas assim, a gente tinha que fazer tudo muito correto, da forma mais correta possível, para que a gente não fosse pego de surpresa ou pego por alguma coisa que estivesse errada, né? Então a gente sempre teve muito, muito cuidado, né? Porque uma coisa que a gente fala sempre, para todo mundo pergunta pra gente, é o seguinte: o planejamento ele é fundamental. Por quê? Porque você vai planejar cada detalhe, só que muita coisa vai sair do seu planejamento. Por mais que seja tudo muito planejado, vai acontecer uma coisa que não depende Sim, de você. Você vai chegar aqui e as coisas vão ser diferentes. Eu quero pagar 400 euros por mês de aluguel. Tá bom, você chega num lugar que não existe 400 euros por mês de aluguel, e aí? Exatamente. Não, mas eu calculei só esse valor, não posso gastar mais. Exato. Então vai ficar complicado. Eu só gasto 200 euros de alimentação. Aí você chega aqui e não paga nem a metade, vamos supor, não tô a falando que realidade não é essa, exato. sabe? Então, o planejamento é fundamental para aquilo para todo projeto, seja o que for, né? É fundamental que a gente realize. E aí o projeto Falar Inglês, né? Sair do país para falar inglês, ele ficou em segundo plano. A segurança e o bem-estar da família era o que faria toda a diferença no nosso caso. Foi. E aí foi quando a gente chegou. E uma outra coisa que é fundamental para quem pensa em um dia sair do Brasil, eu também falo, não só do sair do Brasil, ou mesmo o português que sai daqui para ir para um outro sítio trabalhar, né, para viver a vida, é você ter a consciência de que como você pode contribuir, né, com o país que você tá indo, né? O quão útil você vai ser, o quão útil a sua família vai ser. Portugal é um país de taxa de natalidade negativa há muitos anos. Se não me engano, é o 11º ano de taxa de natalidade negativa. Então, assim, é preciso que você tenha imigrantes, mas imigrantes que sejam ou uma mão de obra qualificada, de preferência que sejam, né? Ou se você não é uma mão de obra muito qualificada, que você venha para colaborar, para contribuir, para que você seja útil, para que você pague seus impostos, que você seja correto, siga as regras, siga as leis. Eu acho que isso é fundamental, não importa, seja Portugal, seja Canadá, seja para onde você estiver indo, né? Não ser aquele parasita, ser aquela pessoa que consome, né, tudo aquilo que o Estado pode te proporcionar e você nada, sabe? Porque a gente ouve muito, eu já vi, pelo menos, né, e certamente você também já viu algumas pessoas que falam assim, eu vou me aventurar em Portugal, eu vou tentar a vida em Portugal, gente. Terrível. Tem como. Uma vez eu vi um conceito, há muitos anos, eu li um artigo que falava, acho que eu já comentei isso com você, sobre ser empreendedor e ser aventureiro, né? São conceitos muito diferentes. E por muitas vezes alguns amigos até falavam, putz, eu não tenho essa coragem que você tem de me aventurar. Eu falei, mas eu não estou me aventurando. Existe um planejamento pesado por trás disso. Né? Quantas noites de sono a gente perdeu. Né? Não, quantas noites de sono, quantas coisas a gente teve que abdicar. Abrimos mão. Ter aquele foco, né, de não vamos fazer isso porque a gente quer chegar ali. Isso. Né? Então a gente... Não comprávamos coisas, não saímos. Não. Vocês não vão para restaurante, vocês não viajam. Não, a gente não ia. Não, exato. Não, a gente não podia gastar o investimento do nosso projeto, gastar naquele momento. Sim. A gente não podia. Sim. É você ter o foco, né? Você saber de verdade o que você quer. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero. O que eu escuto de gente falando assim, meu sonho, mas e aí? O que você faz? Qual é o seu primeiro passo? Onde que você começa a fazer aquilo ali? Você tem algum planejamento, né? Alguma coisa sólida, né? Porque
Porque é muito fácil a gente ficar nessa de, é meu sonho fazer isso, meu sonho fazer aquilo, mas você não se mexe. As coisas não caem do céu, definitivamente. Pra tudo. Meu sonho é parar de fumar. Mas eu fumo 2 maços por dia. Sem dúvida. Meu sonho é emagrecer, mas eu como 3 quilos de comida por dia. Sim. Seu sonho. Então, como você vai atrás do seu sonho? Como você busca aquilo que você realmente quer, que você realmente acredita? Sem então, dúvida. Acho que é bem por isso, né? Então, ter essa visão de empreendedorismo, não de aventura. Esse foi um dos motivos pelo qual nós... E é o que há de mais importante para quem tem um planejamento de qualquer coisa na vida. Sem dúvida, é fundamental. Sem dúvida. Então, assim, ser útil para o país, para a comunidade que você vive, não só quando você sai do seu país, não, no seu país também. Como você colabora, como você contribui. Não seja um inútil. Assim, a gente reclama muito do que o Estado não nos dá. A gente sempre fala assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas ninguém se mexe. Mas vem cá, mas e você? O que você está fazendo? Né? Esse alguém pode ser você. Exato. Né? Então, principalmente nos seus projetos. Tenha as rédeas da sua vida. Como a gente disse, com todo o planejamento, muita coisa sai do planejamento. Mas quanto mais planejamento que você tem, mais fácil de você ajustar o curso. Mais fácil, sem dúvida. Sim. Bom, eu adorei gravar com meu fofinho. Obrigada. A mente brilhante por trás disso tudo. Brilhante. Não, mas gente, ele é uma pessoa extremamente controlada e é ele que me segura, porque ele é muito mais controlado do que eu. Eu sou uma pessoa, assim, né? Ele precisa às vezes me puxar ali para a realidade, mas a gente sabe que existe todo um equilíbrio, que toda relação é assim, ninguém é igual a ninguém. E pronto, eu sou muito grata por ter uma pessoa assim do meu lado. Mas você, assim, comparando algumas outras pessoas que a gente conhece... até que eu não sou muito, né? Tranquila. Tem uma coisa ou outra normal, acho que todos nós. Sim. A gente não é 100% alguma coisa, sempre. Sim, não, eu não sou gastadeira não, tá, não, gente? Peraí. Eu sou... Até porque se eu fosse gastadeira, definitivamente eu tô no lugar errado. A gente não estaria aqui. Não. A gente é bem controlado. Mas assim, é o equilíbrio da relação, né? E graças a ele, graças a todo o planejamento dele, que ele fez... Graças a nós, porque vocês, assim, todos de certa forma, se sacrificaram. Né? Sim. Assim, você abriu mão de muita coisa, as crianças, de certa forma, tiveram que abrir mão de outras coisas. Mas ganhamos muitas outras. Ganhamos muito. Escola, por exemplo, no Brasil, a gente pagava caro de escola. Caro para nossa realidade. Sim. A gente pagava caro de escola no Brasil. Por quê? E ainda assim não era a escola que a gente queria colocá-los. A gente queria colocar numa escola ainda melhor. Só que como a gente tinha o projeto sair do Brasil um dia, era necessário que eles estudassem naquela boa escola, porém não era a melhor escola que o nosso dinheiro ainda podia pagar. Sim. Mas são sacrifícios que valem a pena. Eu faria tudo de novo. Também. Bom, obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Eu sou a Fabi. Eu sou o Bruno. Um beijinho e até a próxima.